boa tarde. Estamos de volta, começando esta semana Mundial e Você, trazendo muita informação, muita coisa boa para você que nos acompanha, que já é da nossa família, que está aí com a gente, acompanhando a nossa programação. Muita coisa boa, né? Já começou hoje aqui no ar, nos 95,7 FM, 660 AM e também, né, pelo site Vibe Mundial FM, pelo nosso aplicativo. Estou recebendo aqui hoje para um bate-papo. Olha, é interessante, viu? Vai dar um nozinho aí na tua mente. Estou recebendo o Henrique Medeiros. Bem-vindo, Henrique. Bem-vindo, bem-vindo. Boa tarde para você. Vamos bater um papo super interessante. Boa tarde a você e seus ouvintes. É um prazer estar aqui, viu? É um prazer tê-lo conosco, viu? Estou aqui recebendo o Henrique, que está lançando um livro. Gente, o Henrique Medeiros, ele é formado em Tecnologia de Informação, famosa TI. Tem MBA em Gestão Empresarial, mas ele é também psicanalista e Master Coach. É fundador da FCVC. Sabe o que significa? Fome com vontade de comer. Sabe aquela união boa, né? É isso. Unir a fome com a vontade de comer. Perfeito. A gente vai bater um papo sobre isso. Ele está lançando este livro aqui, Células Sociais Caórdicas. O caminho para um novo mundo. Parece complicado, né? Mas não é não, ele vai explicar tudo isso aqui pra gente. Sim. E estamos ao vivo no estúdio da Avenida Paulista. Você pode nos acompanhar agora em vídeo pelo YouTube da Vibe Mundial. Lá no nosso site, se você tiver dúvida e ainda não estiver inscrito no nosso canal, pelo site, se você clicar no assistir ao vivo, você vai direto pro YouTube. Já se inscreve, porque aí você já é avisado sempre que estivermos ao vivo aqui no ar. Desligar o celular para não ter nenhum tipo de problema, né, Samir? Faz parte. Henrique, o título desse livro, Células Sociais Caórdicas, o caminho para um novo mundo, parece complexo, né? Mas eu quero, antes de qualquer coisa, eu quero entender se o que tem aqui dentro tem a ver com a fome e com a vontade de comer. Tem bastante. Tem bastante? Tem bastante a ver com a fome, com a vontade de comer, né? Que é o nome da minha empresa. Uhum. Eu sou cearense, sou natural de Fortaleza. Nem tem muito sotaque? Já tô aqui nessa cidade maravilhosa que eu amo, já tem mais de 20 anos, né? Ah, então tá tudo certo. Eu me considero um paulistano. Os cearenses só não podem ouvir porque eles vão ficar enciumados. Não, mas um cearense na Paulina, em São Paulo, já é um paulistano. Já é um paulistano há 20 anos. Né? E tem sim, tem tudo a ver com a questão da fome com a vontade de comer, que é uma expressão que as pessoas usam aqui, mas lá no Ceará usa-se bastante, que é quando você quer unir duas necessidades, né? E o nome da empresa foi exatamente isso, porque eu tanto trabalho com soluções de tecnologia, mas eu também trabalho com desenvolvimento humano. Então, nesse sentido, eu uno o que alguém está precisando, né, com a necessidade de outra pessoa, seja ela em termos de tecnologia ou de pessoas também. Entendi. Tem tudo a ver. E assim, tem a ver também com o mundo, o momento do mundo assim, que a gente está passando, né? Porque eu entendo que hoje a gente está precisando ter um olhar, um foco em algumas coisas que o mundo está aí pedindo para a gente, e que a gente também tem que unir todas essas demandas que o mundo está pedindo para a gente, né, com ações. O Henrique, primeiro eu quero também que você me explique o que é caórdico, né, e o que significa uma célula social caórdica. Mas você acredita que nós estamos inseridos hoje em um mundo onde o avanço está tão grande, a transformação social e empresarial também é uma demanda muito grande de novas necessidades, e a gente não está dando conta de se aprimorar e fazer cada vez o melhor? Aí no final das contas a gente fala assim, não, então eu vou comer. Então já que tem a fome, eu vou comer. Sim, essa pergunta é bem completa, sim, e tem tudo a ver com também o título do livro. Vamos lá, inclusive está aqui, né, já na própria orelha, na lapela, um diagnóstico que eu faço que tem muito a ver com o que você acabou de dizer. Assim, acho que o mundo hoje nunca teve tanta tecnologia, tanto conhecimento e tantos recursos a favor da humanidade. Claro que proporcionalmente a cada época. Mas hoje a gente consegue colocar um robô em Marte, a gente faz estação espacial, a gente faz coisas inimagináveis. Só que essas coisas, elas não estão
sendo utilizadas para o bem da humanidade na mesma proporção. Uhum. E aí, nesse sentido, é que eu entendo que a gente precisa mudar a forma com que a gente está atuando, para que a gente utilize, sim, a gente faça essa junção da fome com a vontade de comer, de todos esses recursos que a gente tem, de tudo que a gente realmente pode colocar a serviço da humanidade. As vacinas estão aí para provar isso, como que a gente conseguiu fazer, né, num tempo bastante curto, vamos dizer assim, mas porque a gente precisou, a gente entendia que era necessário, e quando o ser humano quer, ele faz realmente o que precisa. Mas aí, passou uma pandemia, a gente já que se afasta novamente. Então, meu livro é um roteiro para que a gente não fique vivendo de soluços de pandemia, de ações, somente em momentos onde a gente está passando por dificuldade. Mas que a gente use todos esses recursos, todas as tecnologias, todo o nosso conhecimento em prol da humanidade. Que eu acho que isso é um diferencial que a gente nunca teve nesse momento que a gente está vivendo. O que é caórdica? Caórdico. Caórdico. Essa palavra é um neologismo, tá? E ela, inclusive, ela é de origem americana, porque ela foi cunhada pelo fundador da Visa, o Dee Hock. É um escritor também, ele, além de empresário, né? Hoje ele não atua mais na Visa, mas quando ele criou a empresa, ele criou com esse conceito de caórdico, que era uma instituição que tivesse elementos de caos e de ordem, mas que nenhum dos dois se sobressaíssem. Tá. Né? Em algum momento pode se sobressair outro momento um pouquinho outro, mas que isso volte a se equilibrar a todo instante. Ele escreveu um livro chamado O Nascimento da Era Caórdica, onde ele fala exatamente desse momento também que a gente está vivendo, né? De muito caos e que o mundo precisa de um olhar mais humano, de uma certa ordem. E aí eu estendi esse conceito dele, não só para a empresa que ele criou, mas para a sociedade, até para um ser humano individualmente, que é você realmente atuar com vários elementos humanos. Claro que alguns são de caos, outros são de ordem, mas, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Quando a gente desenvolve alguém, quando a gente propõe o desenvolvimento para alguém, de competências, habilidades, ou que a pessoa passe a fazer alguma coisa que ela não fazia, isso é caos também. Né? O caos não tem só o sentido de algo ruim que é destrutivo. Tá. O caos para o Dee Hock era isso, era quando dentro da empresa dele você tinha algum elemento para impulsionar a mudança. E logo em seguida vinha a ordem, que era o conhecimento. E eu acho que isso a gente pode replicar na sociedade como um todo hoje, de uma forma que a gente consiga realmente diminuir essa desproporção de caos, como eu venho falando que a gente está experimentando. O caos, então, ele vem para transformar situações. O caos vem para transformar situações. Desde que você entenda ou seja um indutor do caos no sentido de gerar algo depois positivo. Por exemplo, nós não estamos falando de um caos positivo quando você tem uma guerra dessa da Ucrânia, horrorosa, como eu sempre falo, que é um lado só tentando se beneficiar de algo. Ou quando você deixa 30 milhões de pessoas na linha da pobreza, sem se alimentar durante, né, não ter alimentação básica para um dia. Então, isso é caos, mas esse não é o caos que está no meu livro. O caos que está no meu livro é o caos que propõe, é o caos que a gente identifica esses problemas e age para colocar ordem neles. Tá. E não simplesmente deixá-los como estão e a gente sucumbir a eles, né? Polarização, guerras, fome, 30 milhões de brasileiros passando fome. Então a gente tem um cenário hoje bastante complexo e que o ser humano precisa urgentemente atuar. Urgentemente. Quando a gente fala da célula social caórdica, eu falo de espaços específicos ou eu estou falando de toda a sociedade? Eu estou falando de toda a sociedade, o que nos inclui. Pode ser desde um indivíduo, como uma organização aí governamental ou não, que são até os ambientes onde eu mais transito, são as organizações, e, finalmente, a sociedade como um todo, se a gente pensar, tá? Essa célula social caótica, se você me der
aqui um minuto, eu te explico o porquê do célula social caórdica, né? Eu quero que você faça isso, óbvio. Por gentileza, para a Tá gente bom. poder entender melhor essa denominação, esse título que você deu para o livro, e eu entender aonde eu estou inserida nisso. Como indivíduo, como você já disse, mas também tem a sociedade. E tudo isso, eu estou falando também de organizações. Eu não estou falando só da nossa sociedade brasileira ou paulista, não. Estou falando da sociedade que eu tenho aqui dentro da Rádio Vibe Mundial. Isso, perfeito. Né? Me Perfeito. explica aí. É isso, desde um indivíduo até passando por uma organização, governos, e aí isso se espalhando para a sociedade como um todo. O que eu pensei diferente do conceito que o de Rock cunhou? Ele colocou isso mais focado realmente em organizações. E eu tive uma epifania, se é que pode dizer assim, de que é uma das coisas que mais funcionam bem no universo é o nosso organismo. Sim. Né? Verdade. O nosso corpo. A gente tem... O nosso corpo, como é que ele funciona? Você tem diferentes funções, diferentes órgãos, diferentes ritmos, ou seja, pitadas de caos em cada um né, desses órgãos que funcionam para nos manter vivos. Mas, ao mesmo tempo, toda essa engrenagem, ele tem um objetivo maior, que é manter a gente com saúde. Então, eu pensei, poxa, mas se o nosso organismo funciona assim, se as nossas células trabalham assim, distribuindo de uma forma não homogênea, mas para cada pedacinho do nosso corpo, o que cada pedaço precisa, e isso nos faz saudáveis, por que a gente não pode fazer isso na sociedade? Por que a gente não pode ter uma sociedade plural, diversa, funcionando em ritmos diferentes, com condições diferentes, respeitando as particularidades de cada lugar, mas que esse todo funcione para um bem maior, que é o bem de manter a humanidade em equilíbrio e o planeta em equilíbrio. Perfeito. Que é isso que não ocorre hoje, sabe, Samira? Não é isso que acontece hoje. Hoje eu até coloco no livro que o diferente disso, quando uma célula, até do nosso corpo, se replica de forma anômala, ou ela não funciona como ela deveria funcionar, e aí já fazendo um paralelo, como muitas organizações não estão funcionando hoje, e como a nossa própria sociedade, a gente chama isso de câncer. Sim. Que é um processo destrutivo, deletério. Né? E usa-se mesmo, né, no meio corporativo, né? Isso é um câncer. Isso é um câncer, né? Isso é um câncer, porque ali você identifica que há alguma replicação de um processo, de um modelo que não está funcionando. E é isso que eu tenho visto dentro das organizações, sabe? Pessoas extremamente estressadas, pessoas sem saber o que estão fazendo ali dentro. Eu sei que eu não posso generalizar, nem generalizo no livro. Mas é importante que a gente tenha esse diagnóstico. As pessoas estão absolutamente perdidas dentro das organizações. E nesse caso, a gente precisa começar essa transformação a partir de nós, para poder transformar o meio, ou eu já posso começar pelo meio e me transformar também e transformar uma equipe, por exemplo? Boa, excelente pergunta. O que eu proponho é que essa mudança parta de cada um de nós. Mas aqui tem um elemento fundamental, que é um outro diagnóstico que eu faço, que é a falta de líderes. A gente está vivendo, na atualidade, uma ausência, um vácuo, como eu chamo de lideranças, muito, muito nocivo, e que sem líderes capazes de conduzir processos onde eles vão pensar num propósito maior, onde eles vão respeitar a diversidade, onde eles vão mais ouvir do que falar, vão chamar as pessoas para serem parte da solução dos problemas, e não aquele líder que vai dizer, não, mas eu sei tudo como é que tem que ser feito, né? Porque dentro das empresas a maioria é isso. Todo mundo sabe tudo. Né? Todo mundo sabe tudo, ou o chefe é ele que manda, é ele que decide, quando ao contrário disso, a gente deveria ter líderes que estão ali, mas para induzir um processo de desenvolvimento das pessoas, do que propriamente para fazer algum tipo de mando. Pessoas bem desenvolvidas produzem muito mais e melhor, né? Muito mais e melhor. E quando elas principalmente se sentem acolhidas, né? Sim. Se elas se sentem acolhidas. Agora, no mês de abril, a gente falou do Abril Verde, que era o mês dedicado à saúde
Mental. A saúde... Não, mental foi corporativa? A saúde corporativa, mas a saúde no trabalho, né? Nos ambientes de trabalho, seja a saúde física ou mental. E aí é triste quando a gente vê que o Brasil tem como terceira causa de afastamento dos ambientes de trabalho transtornos comportamentais. Tá aí o burnout que ficou tão famoso, né? Isso não pode ser normal. Terceira causa de afastamento, então significa que as organizações estão só caos, né? Ou a maioria delas estão só caos. E esse elemento da liderança, voltando para a tua pergunta inicial, você falou como é que a gente faz essa mudança. Sim, parte de cada um de nós. Mas eu proponho que os líderes sejam os indutores desse processo. Mas líderes, como eu te falei, que saibam dividir, que saibam respeitar a diversidade, que saibam acolher, que saibam engajar, né? E trazer as pessoas junto consigo para que essas transformações propostas aqui aconteçam. A impressão que a gente tem é que quando chega no caos, a pessoa ela fica tão apreensiva e ela se acha tão impotente, né? Que parece que nada tem solução. Mas, né, aí existem, sim. não é? Parece que nada tem solução. Aí o líder ele vai se tornando cada vez menos líder. E as equipes vão ficando cada vez menos estimuladas a trabalharem, a produzirem, a fazer com que a empresa siga em frente. Nós queremos que as empresas sigam em frente, porque é por isso que o desemprego aumentou tanto também. Sim. E aí, olhando para ali, como uma forma de um recado, é verdade, assim, o meu objetivo não é que trazer aqui o caos, um diagnóstico de algo que não tenha uma solução. E o que você citou é o anticiclo realmente que hoje ocorre dentro das empresas. Você não confia no teu líder, aí cada vez menos você quer participar, ou você quer dar uma opinião. Isso... Quanto mais vai te inibindo, mais você vai criando, como você disse também, uma dificuldade desse ciclo positivo rodar, né? Que mas eu não consigo mais nem falar com o meu líder, como é que eu vou me desenvolver em sei lá, alguma competência nova que a empresa precise? Então, esse é o anticiclo que eu escrevo no livro. É o ciclo onde todo mundo começa a se afastar uns dos outros. E não ter o ciclo positivo que era o líder acolhe, induz o que é que você precisa, como é que eu posso te ajudar, como é que a gente pode sair do outro lado, como a gente fala nos ambientes de trabalho, como é que a gente consegue sair do outro lado junto, pensando junto. E assim, uma coisa que é muito importante também, por que eu estou falando desse papel do líder? Porque do acolhe, eu estou falando de colaboração. Eu estou falando de colaboração, que é um outro ingrediente muito importante nesse livro. Eu não acredito mais que a gente vai conseguir sair dessa situação que a gente está, dos problemas que a gente está, da polarização que a gente está, competindo. Eu acho que o momento da competição, ela já foi. É um novo momento agora. Um novo momento. Como que a gente faz, então? Eu estou vendo que o primeiro capítulo aqui, você deu o título de Hora de Apertarmos o Botão Reiniciar. Eu estou dando um reset ali, né? Reinicia perfeito. tudo, esquece tudo que foi feito até agora e vamos começar de novo? A gente não vai esquecer o que aconteceu, né? O reset na tecnologia, ele é um pouquinho diferente de você limpar um disco. Vamos falar assim, tecnicamente. Você só está inicializando ali para dar uma limpada na memória, um tempo. Aí depois você pega tudo que você tem ali como base e continua seguindo. Então, o que eu proponho é isso. Vamos dar uma limpada no mindset, na mente, nesse momento, e entender que a gente está vivendo um momento onde a gente precisa colaborar mais, onde a gente precisa se unir mais e ter propósitos maiores enquanto humanidade. Porque se a gente tiver esses propósitos maiores, a gente vai, inclusive, resolver essa questão da polarização. Porque a polarização ocorre porque a gente, em cima de cada um, não tem um propósito maior. Eu tenho o meu propósito, você tem o seu, o fulano tem o dele. Tá, mas enquanto humanidade, a gente tem alguma coisa maior que isso, que a gente se una para poder... Fala-se tanto em paz mundial, né? Ai, vamos vibrar a paz mundial. Mas onde está essa paz mundial? Sim, não e quem vai propor, Quem está liderando isso? Não é? Quem está liderando? A gente vê, infelizmente, cada vez mais parece que os líderes estão colocando lenha na fogueira, né? A gente vê aí líderes de extrema-direita, como de extrema-esquerda no mundo, cada vez mais se aparecendo,
Eu sempre gosto de falar desse exemplo, para não falar no Brasil, não criar nenhum tipo de problema. Né? E é assim mesmo. Mas assim, a gente tem um exemplo agora, por exemplo, de um líder que eu até considero ele um cara, assim, equilibrado, vamos falar essa palavra, que é o Macron, mas impôs uma mudança, né, desculpa, esqueci agora na previdência deles, né? Que lá não chama exatamente previdência, mas na previdência francesa aumentou a idade da aposentadoria dos franceses, e ele, porque tinha essa prerrogativa como presidente, diferente daqui, ele fez top-down, vamos falar assim, de cima para baixo, e sem consultar ninguém, sem consultar a sociedade, sem consultar o parlamento. Então você vê, a França está há mais de mês em conflito, com pessoas na rua, queimando tudo, porque uma pessoa teve essa capacidade de tomar uma decisão unilateral. E é isso que a gente não precisa hoje. A gente não precisa de líderes que façam esse tipo de coisa, né? Acaba sendo até um autoritarismo, né? Sim. A liderança está vindo muito autoritária. E, na verdade, a gente tem que tirar esse autoritarismo, porque nós estamos também vibrando em outras frequências. Estamos vibrando em outras frequências. E me preocupa muito quando eu vejo que a gente está indo... assim, estamos quase voltando para uma situação de caos, aí caos mesmo, o caos ruim, parecido com a Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas estão se afastando bastante, né? Um conflito já de uma proporção bastante expressiva na Europa, foi o primeiro depois da Segunda Guerra Mundial dessa proporção. Então é algo que a gente precisa olhar com bastante carinho e ter uma preocupação de tudo que está acontecendo. Tem um capítulo no livro que fala sobre a indiferença, que é um capítulo que as pessoas gostam muito, e eu já falei um pouco dele em alguns locais. Sim. E eu acho que é isso, o ser humano está anestesiado, sabe? A gente está anestesiado frente a todos esses problemas que vêm acontecendo, e o livro vem também para propor isso, um pensamento, um diálogo, um pensamento coletivo a respeito dos nossos problemas, para que a gente consiga pensar juntos. Qual o meu papel, né? Na sociedade, qual o meu papel dentro da instituição, qual o meu papel dentro da minha casa, da minha vida, o que eu estou fazendo. Eu estou vendo aqui, está quase acabando o programa, passa tão rápido. Sem problema. Eu tô vendo aqui que você, além de você dar os passos, né, para que a gente possa ter esse desenvolvimento em capítulos bem interessantes, você traz aqui também muita informação sobre as células sociais caórdicas mesmo, como cozinhar, compartilhar, o amor incondicional, você falou da indiferença, a fé, Deus. Então você trouxe elementos aqui que fazem parte de nós, né? Sim, de cada ser humano, né? Porque eu queria falar um pouquinho de quem era o Henrique também, sabe? Do que eu acredito, do que eu penso sobre a indiferença, sobre o amor, sobre Deus, sobre fé. Porque eu acho que tudo isso é a base para que a gente consiga pegar esse livro, que é um mini manual aqui de como a gente percorrer um caminho. Eu, como gosto de cozinhar, fiz a preparação de uma célula social caótica no modelo de receita. Perfeito! Então ela tem 4 ingredientes: querer, líderes, propósito e autocorreção. Perfeito. Esses 4 elementos aqui, se a gente faz eles girarem o tempo todo, a gente monta uma célula social caótica. Inclusive tem um artigo bem interessante que eu acho que até cheguei a puxar aqui no teu site, né? Falando disso. Tem algumas informações, né? Falando disso, né? O querer, a liderança, o propósito e a autocorreção. A autocorreção. Para que a gente não deixe nem o caos e nem a ordem se sobressaírem. Pois é, e se nós estamos fora da ordem, está na hora da gente se colocar em ordem. Se colocar em ordem. Precisamos sair dessa indiferença que nós estamos vivendo. Papo bom acaba rápido. Você vai voltar, né? Você vai voltar pra gente bater um papo mais longo até, né? Com todo prazer, pra poder explicar melhor sobre isso, porque eu acho que começou a mexer com a gente. Tá bom. A gente vai agora digerir, vamos digerir esse caos e depois a gente marca mais um bate-papo com o Henrique para que a gente possa entender melhor. Onde eu encontro o teu livro? O livro está na Amazon, no formato digital. Tá. E eu mesmo estou comercializando no formato físico. Tá. Então, quem quiser encontrar no formato digital na Amazon, no formato físico, entrar no www.fcvc,
que é fome com a vontade de comer.com.br, ou @FCVC Desenvolvimento, que é o nosso Instagram. Instagram, @FCVC Lembra de fome com vontade de comer. Isso. FCVC Desenvolvimento. Você vai encontrar o perfil do Henrique lá. E tem o link para o livro, tem muitas outras informações Sim, interessantes, né? Tem. Obrigada, Tem. Henrique. Posso terminar com só uma mensagenzinha? Por favor. Que não é minha, é do de rock também, mas eu acho que ele exemplifica muito o que ele pensa de liderança e de valores que a gente precisa resgatar. E eu coloco aqui como uma das características que um líder precisa ter. Ele fala que a gente não pode medir o dar e receber. Que uma dádiva com expectativa não é dádiva, é barganha. A gente precisa ter mais... A gente precisa parar de colocar valor em coisas que não têm valor. Como dar, receber, amar, fazer as coisas de forma altruísta. É isso aí. Isso não tem preço. Não tem preço. Tá não bom? tem quem pague isso. Obrigada, Henrique. Obrigado, Sucesso para você, viu? Obrigadão. Henrique Medeiros, autor de Células Sociais Caórdicas, o caminho para um novo mundo. Vamos começar a entender e nos transformar para transformar o meio. Obrigada, viu, meu amigo? Muito obrigado. Que papo maravilhoso. Que papo Adorei. bom, né, Mundial? E você vai Adorei. ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, eu tenho o Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.